Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Taticamente, mais um final de semana aí, semana corrida, semana cheia para a dupla Grenal e times do cenário nacional e internacional. Lembre-se, ao final de cada programa, clique em gostei, inscreva-se no canal, isso nos ajuda muito. Essa semana comigo estão o Henrique, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, mais uma vez aqui, né? Mais uma vez. Depois de tudo que passamos. Depois de toda a catástrofe nacional e voltamos agora, né? Antes tarde do que nunca, né, Henrique? Luizinho, seja muito bem-vindo. Cara, é um prazer enorme, antes de mais nada, é um prazer enorme te ter aqui. É muito legal ter um representante do estado de São Paulo para poder falar dos times de São Paulo. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcinho. Principalmente por acreditar que eu gosto de futebol e conheço futebol para falar sobre. Obrigado. Conhece. Obrigado. Semana tumultuada da dupla Grenal, vamos começar falando do Grêmio. Nessa semana o Grêmio, assim como outros times grandes do cenário nacional, está numa situação um pouco complicada na tabela em relação ao Campeonato Brasileiro. Isso, falando especificamente do Campeonato Brasileiro, Luizinho, isso implica muito em outros campeonatos. O Grêmio está assim, é o momento. Qual é o horizonte para o tricolor gaúcho? Olha, Marcinho, eu acho que o Grêmio está seguindo meio o papel que o Renato tem feito nos últimos anos. Em relação a apostar mais nas Copas e tornar o Campeonato Brasileiro algo mais experimental. Mas pela questão do elenco, eu acho que o Grêmio, de fato, ele não vai brigar com o Palmeiras, nem com o São Paulo, no Palmeiras com o Flamengo, potencialmente nem contra o Botafogo e nem contra o Atlético Mineiro pelo título. Eu acho que o foco do Grêmio vai ser a Libertadores mesmo e a Copa do Brasil. Hoje o Grêmio se encontra entre os últimos da tabela, Henrique. Isso é um agravante ou ainda é muito cedo? Isso é algo que a gente deve se preocupar, os gremistas em geral, em algo mais para frente ou já é um alerta nesse momento? Ele está com um jogo a menos, 2 jogos a menos, né? A gente não pode se agarrar em 2 jogos a menos, porque o Campeonato Brasileiro que o Grêmio está fazendo, eu estou achando um nível muito baixo, né? Tem bons jogadores, eu acho que tem muita teimosia do treinador em insistir com alguns atletas ali que já deram a demonstração de que não vão render o que deveriam, mas ele está fazendo um Campeonato Brasileiro muito abaixo do que se esperava do Grêmio. Tem 2 jogos a menos, mas eu acho que já tem que começar a ligar o alerta. Se o Grêmio se focar em fazer começar a fazer um brasileiro, como foram os 2 últimos jogos da Libertadores, tem como ficar no meio ali da tabela. Eu também concordo que não vai ter como brigar no topo, né? Mas também tem como ele não ficar correndo risco de ficar nos finais lá de tabela, né? Mas tem que começar a focar, porque está muito atrasado com relação aos demais times. Mas tem um time razoavelmente competitivo comparado com Atlético Goianiense, Criciúma, Corinthians hoje. Sim, e tem esse que eu digo do trabalho. Ele tem um elenco do Grêmio, não é um elenco para estar na posição que está. Agora, eu tenho críticas ao trabalho que é feito pelo Renato. A insistência do Renato com alguns atletas ali que já demonstraram que não tem condições. Por exemplo, jogo contra o Flamengo na quarta-feira, né? Quinta-feira. Jogo contra o Flamengo. Ele tirou o Pavon. Estava jogando super bem. E manteve o JP Galvão. Então, assim, tem coisas que não dá para entender. A teimosia, a insistência. Tem que ter um pouquinho de jogo de cintura e entender. Não dá para continuar do jeito que está. Se classificou na Libertadores? Classificou. Meio que na bacia das almas, mas se classificou, né? Sem dúvida. Mas tem que começar a virar a chave e pensar, porque o Campeonato Brasileiro tem rebaixamento, Libertadores não tem. Será que quando o Grêmio caiu em 2021, o pensamento era mais ou menos esse? De priorizar outros campeonatos e daí, por conta disso, o brasileiro foi esquecido e combinou com o rebaixamento? Ou não influencia
Eu acho que 2021 foi um pouco atípico, até porque o Renato começou e depois ele saiu do clube. Eu acho que aquele ano foi... Até porque o Grêmio, acho que ele ficou 37 rodadas, né, na zona de rebaixamento. Foi algo, acho que foi meio algo atípico, que nada deu certo ao longo do clube. Tinha o Rafinha, tinha outros jogadores, tinha, salvo engano, o Diego Souza. O Diego Souza, aquele outro jogador o próprio agora que foi Douglas pro São Costa, Paulo. que veio Costa. um peso importantíssimo e não conseguiu corresponder. O Alisson, que hoje está no São Paulo, junto com o Rafinha, inclusive. 2021 foi muito atípico, né? Nada que o Grêmio fazia dava certo. A realidade é essa. E aí Marciano, tem aquelas questões que eu sempre falo, né? A gente não pode se agarrar ao passado. Quando o Renato saiu, que o Grêmio estava naquela situação, a diretoria, a torcida, cismou que Scolari ia resolver. Né? Scolari foi lá em 95, 96, naquela época lá já passou. Sim. Tá? Então a gente não pode ficar se agarrando ao passado e achar que vai resolver. Então foi um ano muito atípico. Eu acho que não teve muito dessa de pensar no outros campeonatos, largar mesmo que tivesse largado todos os outros campeonatos, não ia dar certo, porque estava muito estranho aquele ano do Grêmio. É igual aquele jogo que nós comentávamos antes, né, do Grêmio e Flamengo, que o Grêmio podia estar jogando até hoje, desde o ano passado, que não ia ganhar aquele jogo, porque a bola não entrava de jeito nenhum. Então, desgarrar um pouquinho do passado. E aí, esse desgarrar do passado entra na questão que mais tarde eu vou falar sobre o Renato. Né? O Renato temos até bastante assunto para falar dele hoje, no segundo bloco, principalmente. Em relação à campanha do Grêmio, eu tenho a impressão que o grande erro do Grêmio, que inclusive o Fluminense hoje não está tão bem no Campeonato Brasileiro, Sim. é justamente o pensar que ainda é muito cedo. Essa coisa de daqui a pouco, não, mas estamos ainda entre as 10 primeiras rodadas, ainda tem muito tempo. Só que muitos que caem, se pegarmos o histórico de times rebaixados, talvez a grande maioria passou por isso, de pensar que ainda é muito cedo e que pode se resolver mais para frente, e daí a queda acontece naturalmente, porque não dá tempo. Às vezes, muita pontuação eu acho que atrasa. até o Guardiola fala, né? Os campeonatos se resolvem nas 7 últimas rodadas e nas 7 primeiras, assim que vai determinar mais ou menos o... Mesmo porque essa questão de é muito cedo, esse é muito cedo, são menos 3 pontos a cada rodada, que lá no final podem fazer falta. Sim. Né? Então, não existe um campeonato pesado, complicado, como é o Campeonato Brasileiro, você não pode ficar descartando rodada. Né? Você tem que jogar todas, da primeira à última, ou para ser campeão, ou para não cair. Não pode descartar. Cada rodada são menos 3 pontos. Inclusive, quando caiu em 2021, ficou 3 pontos atrás do Juventude. Por uma vitória. Claro, daí se escolhe o jogo que não venceu. E depois teve que aguardar o jogo terminar para ver se o Corinthians ia tentar salvar, né? Sim, aquele jogo Corinthians e Juventude, e o Corinthians perdeu para o Juventude, se não me engano. Empatou, perdeu. O Peixe, eu acho que perdeu no final, 2-1. Será que a torcida do Grêmio hoje... Mas rapidinho, você concorda que o Grêmio ele até está sentindo menos jogar fora do estado, ou fora, pelo menos, da arena, do que o Inter? Acho que o Inter tem tido mais dificuldades. Mesmo no jogo contra o São Paulo, a meu ver, pelo menos no segundo tempo, o São Paulo dominou as ações. Não fosse o goleiro reserva lá no lugar do Rocher, que me falha o nome agora, ele era para o Inter ter perdido. Fora o lance polêmico do VAR, né, que acho que é bem questionável. Né? Eu acho que o que tem trazido alguma boa atuação para o Grêmio fora da arena em Porto Alegre, eu acho que é justamente a mística de Curitiba. Se formos ver a parte estrutural do Couto Pereira, lembra muito o antigo Olímpico. Então eu acho que o Grêmio, ao contrário do Inter, que tem jogado em lugares que não lembram tanto o antigo Beira-Rio. Jogaram até na Arena Barueri, né, para 4 mil pessoas. 4 mil pessoas, é um estádio relativamente pequeno de São Paulo. E eu acho que essa boa lembrança dá essa força a mais. E não só, eu acredito que não só para o elenco durante o jogo, né, mas para a torcida. Eu acho que a torcida tem se sentido muito em casa nesse sentido do Couto Pereira. Acho que psicologicamente isso influencia. Eu vejo a questão de Grêmio e Inter jogarem fora da seguinte forma: a escolha. O Grêmio escolheu Curitiba e está se dando bem lá porque ele se sente bem em casa. Eu não entendi até agora a escolha do Inter por São Paulo. E depois agora Criciúma, que talvez seja mais próxima do estado. Sim, tudo, mas também... o Criciúma deu lá 18 mil, se eu não me engano, né? Mas mesmo assim, eles tinham opções, por exemplo, tanto o Inter quanto o Grêmio, embora o Grêmio esteja se dando melhor do que o Inter, né, nessa questão de jogar fora, mas tinha a opção de jogar no oeste de Santa Catarina. Tinha o oeste do Paraná,
Mato Grosso, que ia estar bem em casa, porque tem muita torcida. Tem muito gaúcho em Mato Grosso tem muita do Sul, torcida da dupla nessa região, né? Mas eu entendo que o Grêmio ele conseguiu se estabelecer, conseguiu se adaptar melhor do que o Inter nessa questão de estar fora de Porto Alegre. Uhum. Eu também vejo esse cenário. O torcedor pode ter alguma esperança em relação ao tricolor gaúcho com o Renato no comando até o final do ano? Ou vai ser mais um ano dos já anteriores, ou já das suas passagens anteriores? Vocês veem alguma diferença desse ano para algum outro ano que não houve conquista por parte do Renato no Grêmio? A opinião que eu tenho assim do Renato talvez um pouco destoa do que a maior parte dos gremistas pensam. Eu acho que assim como o São Paulo e o Corinthians trocaram muito técnico nos últimos 10 anos e não mantiveram um trabalho, assim, treinadores com características meio próximas do anterior para manter um padrão de jogo, eu acho que o Grêmio fica muito dependente do renatismo. Então isso eu acho que estruturalmente para o clube às vezes faz mal, e para o elenco, o elenco acho que não cria talvez crie uma acomodação com a pessoa, embora o Grêmio, o Renato, ele tem uma banca dentro do clube que é o maior ídolo do clube, da história. Mas eu acho que em termos de inovação, de padrão de jogo, eu acho até que, até por aquele jogo da Libertadores, uma vez contra o Santos, contra o Cuca, recentemente contra o Abel Ferreira no Allianz Parque, a gente vê o Grêmio dominado taticamente. Então eu acho que, apesar dos bons jogadores, talvez um pouco inferior ao padrão que o Palmeiras apresenta em campo, eu acho que é dedo do treinador. Eu acho que o Renato ele deu uma acomodada nesse aspecto tático de talvez não querer estudar e evoluir nesse aspecto. E isso aí entra dentro daquilo que eu falei antes, né? Rapidinho, embora frisa-se que o Grêmio tem ganhado os estaduais, mas é aquela coisa, né? Um estadual com 2 clubes grandes e que mais ou menos estejam parelhos. Mas quando vai para algo maior, mas quando vai para algo maior, você vê quando tem um jogo maior na casa do adversário, o Grêmio geralmente é completamente dominado as ações. Isso aí entra dentro do que eu penso sobre se agarrar ao passado, né? O Renato é ídolo do Grêmio, não tenha dúvida. Ganhou tudo como jogador e como treinador. Isso aí não dá para discutir. Mas eu não sei se ele chega... Em todas as passagens do Renato pelo Grêmio, aconteceu esse alto e depois essa queda. Eu não sei se ele chega a um ponto que ele mesmo satura e aí começa a não fluir, ou realmente eu não sei o que acontece, mas eu acho assim, tudo tem seu tempo. Eu acho que o tempo de Renato no Grêmio já passou. Eu acho que está na hora do procurar sair do passado e procurar alguma coisa mais na frente. Porque, eu volto a dizer, ele teima, ele é teimoso, insiste com certos jogadores, insiste com certas táticas, né, que não funcionam, que não estão mais funcionando. Né? Aí entra nisso daí. Vai jogar em São Paulo, vai jogar no Rio, vai jogar em Minas. Ele acaba sendo dominado. O jogo contra o Flamengo na quinta-feira até não começou mal. O Grêmio não começou mal. Mas teve um momento do jogo ali que o Flamengo não fez mais gol, acho que muito até por falta de, sei lá, de vontade, de coisa, mas o Grêmio ficou perdido em campo. Teve momentos ali que o Grêmio estava perdido o jogo inteiro. Né? Então, assim, eu acho que o tempo do Renato já passou. Já está na hora dele ir. E uma coisa que eu penso do Renato. O Renato ele é mais gestor de vestiário do que treinador. Concordo plenamente. Por ter sido boleiro, por conhecer o ambiente de vestiário. Tem justamente o ponto fraco do Rogério Ceni como treinador. Que não é... Que sempre perdeu o meu elenco, empatou, eu ganhei. Exatamente. O Renato, ele puxa o grupo nunca Não, e outra... É óbvio, o Renato ele vai ser mais assunto para o segundo bloco, mas o Renato com o Grêmio, ou qualquer clube que ele passa, o time nunca perde. Exato. O time nunca, ou é culpa do estádio, ou é culpa da grama, ou da arbitragem. Tem isso também. O time dele nunca perde. Então, ele sempre não é favorecido. É sempre uma força maior que faz a... Então, eu acho que já o prazo de validade do Renato no Grêmio já venceu. E o Ronaldo, o Renato, ele acabou virando meme, que quando ele falou que ele tivesse um orçamento vultoso para montar um time, ele daria certo, e com o Flamengo ele foi engolido. Foi engolido. Até pelo Palmeiras na final da Libertadores. O Renato ele vai... Nos traz muitas discussões, né? Independente
de gremista ou colorado ou qualquer torcedor. Mas no próximo bloco nós vamos falar mais sobre o Renato. Só para complementar, Claro. Eu só não sei se é uma viagem minha, mas eu vejo muito o Renato com o Grêmio, essa ligação forte, essa associação com o clube, muito como o treinador lá do Atlético de Madrid, que é o Simeone. Eu acho que, por mais que o Atlético de Madrid ele tem um orçamento muito menor que Barcelona, sobretudo o Real Madrid hoje que está ganhando tudo na Espanha, que é indiscutível o maior clube da Espanha, eu acho que já teve campanhas mais sólidas com o Atlético de Madrid, e nos últimos anos tem entrado numa certa decadência. E eu vejo isso que o Renato atingiu meio uma estafa no clube que precisa de reciclar, ter uma oxigenação no clube. Depois eu vou falar sobre um erro que para mim foi o que determinou entre alguns erros relacionados ao Renato, para mim o que foi o pior erro de uma gestão em relação a ele, mas a gente vai falar isso mais no segundo bloco. Sim. Vamos falar um pouquinho do Internacional, viajando um pouquinho ali para o estado vizinho, ou aliás, o estádio vizinho. O Internacional também no Campeonato Brasileiro não tem sido, digamos assim, uma unanimidade em relação ao campeonato. Porém, em relação ao Tricolor Gaúcho, ele tem sido melhor, tem se destacado mais nas suas partidas, tanto no Beira-Rio, que não está oficialmente no Beira-Rio, mas na região sul, quanto fora. Pergunto, em relação ao Grêmio, o Internacional tem maior chance no Brasileiro ou ele vai fazer o que ele tem feito muito bem nas últimas histórias, que é ficar entre os primeiros e às vezes até quase ser campeão, ou dessa vez não? Dessa vez o Internacional tem time suficiente para ser campeão? Por favor. O elenco do Inter é um elenco muito bom. Embora, como eu já falei antes aqui em outro programa, é um elenco envelhecido. O grande problema do elenco do Inter é a idade. A faixa etária eu acho muito alta para um campeonato longo como é o Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, eu entendo até que o Inter não está tão mal. Não está tão mal, porque ele não está perdendo. Empatou e tal, mas não... só que o Inter está numa fase assim, estranha, porque tem que fazer, que eu chamo de repescagem. Na Sul-Americana, para um clube... Que investiu tanto e não chegou sequer à final do Gauchão. Um clube com a história do Inter, fazer repescagem da Sul-Americana, de certa forma, até é meio que humilhante. E aí entra a questão também do treinador. Eu sinceramente, eu não consigo ver bons trabalhos do Cudê. Passou pelo Atlético Mineiro, passou pelo Atlético Mineiro? Passou. Chegou, o Internacional foi para o Celta, veio para o Atlético e depois para o Internacional. Pois E já tinha saído antes do Inter, né? Saiu do Inter para o Celta, né? Isso. Pois não que ele seja um mau treinador, mas tem horas assim que tu realmente não entende o material que ele tem em mãos e ele não conseguir botar aquele material para trabalhar como deveria trabalhar. Então, eu acho que no Brasileiro, o Inter ele tem condições de brigar lá em cima. Não sei se para primeira colocação, para ser campeão, mas no G6 o Inter tem totais condições de brigar. Só que aí entra naquilo que nós já falamos antes, né? Cada rodada são menos 3 pontos, ou menos 2, como foi essa última rodada. Então ele tem que começar a pensar em coisas maiores. Acho que em certas situações, eu diria até que para o Inter seria melhor ele nem ter se classificado para essa repescagem da Sul-Americana. Concordo. Para ele focar somente no Campeonato Brasileiro. Concordo. E na Copa do Brasil. Será que esse time do Internacional dessa temporada agora vigente, ele é um time mais robusto, ele é um time melhor tecnicamente, ele é um time mais completo que os próprios times do Internacional que chegaram a ser segundos e terceiros colocados? Eu acho que aquele brasileiro que o último que o Flamengo ganhou, a gente sabe o que aconteceu no jogo contra o Corinthians. O Inter foi muito prejudicado, inclusive desde 2005. O Inter, moralmente, ele é pentacampeão brasileiro, embora não conquiste o brasileiro desde 79. Isso eu falo sempre, para todo Colorado. Moralmente, moralmente o Inter é pentacampeão brasileiro. Sim. E o problema do Cudê, eu acho que também ele não... É gozado isso no futebol brasileiro. É uruguaio, argentino, ele já chega com uma banca maior no clube, uma certa valorização. Não tem humildade. Que nem o Sampaoli no Flamengo. O Sampaoli ele tem uma marca assim, ele nunca conquistou quase porcaria nenhuma. Ganhou com a Universidade do Chile e um pouco com o Sevilha, mas nenhum clube conquistou nada. E eu acho que o Cudê... Ameaçou com o Santos?
Fez até uma boa campanha que o Flamengo sobrou com o Jorge Jesus, mas o Cudê, acho que ele é muito marketing, tem todo aquele cachecol estiloso lá, mas E agora talvez o Abel Braga, né, mais antigamente, mas acho que foi um grande erro o Inter ter interrompido a trajetória do Abel Braga depois da quase conquista do Brasileiro. Plenamente, concordo plenamente. Aquela demissão do Abel Braga ali, depois da campanha que ele fez, e o Inter não deixou de ser campeão por causa do Abel Braga. Sim. Outras coisas aconteceram no futebol naquele campeonato que tirou o título do Inter, né? Inclusive na partida do Maracanã, com o Rodinei fazendo uma falta normal para cartão amarelo e recebendo vermelho. Então, assim, o Cudê agora entrou na de discutir com o torcedor. Então, assim, tu vê que quando começa, como treinador, começa a entrar nessa, a discutir com o torcedor, ele está perdendo totalmente foco. Concordo. Ele já está entrando numa assim que está na hora também de o prazo de validade venceu. Tá? Mas eu acho que o Inter tem condições, pelo menos ali pela pré-Libertadores, ele tem condições de lutar. Mas tem que começar a jogar. A gente até entende que mãe é sagrada, mas bater boca da forma que querer ir para cima do torcedor, acho que ele meio perdeu o time. É mesmo porque quem trabalha com futebol, quem joga futebol, ele tem que ter ouvido de mercador, ele não pode ficar entubando esse tipo de coisa. Sim. Né? Sim. A mãe é sagrada, tudo bem, chegou a mãe. Porque quando ele se vira para a torcida para discutir, ele perde do foco do que ele tem que fazer, que é cuidar do time. Sim. Né? Desarruma o time. Né? Então, não sei, eu acho que tem condições de brigar, pelo menos pelo G6, mas tem que começar a abrir os olhos. Porque o tempo está passando. O Cudê, na outra passagem que ele teve, que quando ele saiu, ele deixou o Internacional em liderança, que o Inter não ficava muitos anos, até aquela campanha, e muito torcedor julga, falando um pouquinho especificamente do Cudê agora, muito torcedor julga o que ele ter feito na outra passagem, de ter saído para o Celta, um absurdo, e que foi uma certa... Exatamente. Porém, se formos avaliar o motivo pelo qual ele saiu do Colorado, foi o mesmo, e não por coincidência, que é dito em Minas que ele saiu do Atlético. Até o Rafa, que veio no programa passado, como nosso representante de Minas, comentou isso, que o Atlético Mineiro, assim como o Colorado, fez promessas e não entregou. E que ele saiu do Inter com o mesmo motivo que ele saiu do Atlético. E tem gente que já me comentou que quando ele foi para ambos os clubes, e os clubes prometeram mundos e fundos e jogadores, que era só falar o nome, ele já deveria ter ido sabendo da situação financeira dos clubes. Exatamente. Mas não se iludir. Não se iludir. Mas eu pergunto, se um clube do tamanho do Internacional, que é um clube imenso no Brasil, assim como o Atlético Mineiro, sem dúvida, te faz essa promessa, será que tu realmente vai pesquisar a situação, ou por ser um time tão grande, tu vai de olhos fechados? Eu acho o seguinte, hoje em dia o acesso à informação é muito fácil. Né? Então, eu acho que não vai de olho fechado. Ele vai pela promessa, acreditando na promessa, mas se ele perder 2 minutos da vida dele para pesquisar, ele vai descobrir que são promessas que não serão cumpridas. Eu penso assim. Aí vai, se decepciona e abandona, como ele fez com o Inter. E olha que, embora o Inter não tenha cumprido a promessa de coisa, o Inter estava numa crescente, poderia ter sido campeão até. Né? Então, assim, eu acho que aí tem muito do ego, né? Tem muito do ego. Eu acredito de verdade, independente de técnico ou não, mas aquele ano que ele saiu líder, eu acho que estava tudo dando tão certo para o Inter, os jogos em si, a atmosfera, a maneira de jogar, estava tudo tão certo que eu não me surpreenderia se aquele ano o Inter fosse campeão, se não tivesse feito a troca. É óbvio que daqui a pouco, muita gente dizia na época que o Inter... que ele deveria ter sido mais humano, entender a situação do Inter naquela época e ter compreendido que nem toda promessa seria cumprida, mas eu acho que antes do Cudê poder ser humano e aflorar o lado mais humano e entender isso no Internacional e não sair, eu acho que o Inter tinha que ter tido esse lado quando fez as promessas. Sim. Quando diz assim, Cudê, vai vir para o Internacional, que é um time gigante no Brasil, e aqui funciona assim, tu vai nos dar os nomes, não, e a gente tentar. vai... Né? Exatamente. Quando tu diz assim, vamos dar os nomes e nós vamos trazer o jogador, eu acho que aí tu não fez o teu lado humano. Porque tu sabe, talvez tu como dirigente saiba disso. Não? É a mesma coisa que
que o técnico do São Paulo ou de um grande do Rio de São Paulo do Rio ouvir essa promessa de um clube, um jogador que é muito difícil a nível internacional. Sim. Recebi aqui até feio. Recebi aqui a sua lista, vamos ver o que a gente consegue isso aqui. Isso. E não tipo assim, nos dê os nomes e nós traremos. E obviamente ele se decepcionou muito nessa época e não pensou duas vezes quando recebeu uma proposta do Celta, que ganhava um pouco mais, que não teve promessa de trazer ninguém, e sim uma promessa de nos deixe na Série A. Pronto. Ele não viu... Trabalho mais leve. E obviamente a gente... E agora até saindo um pouco da parte regional da vivência, eu não tenho dúvidas que morar na Espanha é um país um pouco, talvez, um pouco não, muito mais evoluído que a cidade de Porto Alegre, especificamente a cidade do time do Celta de Vigo. Então, assim, essa atitude dele, embora não ter sido julgada como péssima do torcedor colorado, mas talvez qualquer um de nós na mesma situação não pensaríamos duas vezes. Mas tirando as cifras em euros, de fato é uma acomodação de ambição você ir para o Celta de Vigo apenas para manter o time na Série B, com o Inter podendo fazer uma campanha para G6 ou até a época que liderava o campeonato, né? Ele foi o líder. Talvez lá ele fosse campeão aqui, talvez lá... E aí nós vimos isso se repetir no ano passado com o Luiz Castro. Que saiu podendo ter sido campeão num campeonato dificílimo, que ia agregar muito ao currículo dele, ele ir lá para aquele time Emirados Árabes, né? Não sei para onde ele foi. Lá para a Arábia, lá para o time do Cristiano Ronaldo. Né? Não sei o quê. Então, assim, foi dentro do que você falou aí, faltou ambição. Faltou ambição, sim. Faltou ambição. Não, eu vou para o trabalho mais fácil, né? Vou ganhar. É uma coisa que o profissional do futebol ele tem que ter pensamento que ele tem que brigar por coisas grandes, ele tem que brigar por coisas difíceis e ganhar coisas difíceis. E será que isso na época do Cudê ou do próprio Luiz Castro, será que isso não é uma tentativa de estar num momento de vida mais tranquilo, justamente por já não ser um técnico tão jovem e não ser tão interessante brigar por título? Eu vou te falar, eu não sei a situação do Cudê. Não deve ser pobre. Não. Mas o Luiz Castro ele não precisava. Foi para a Arábia, né? Saudita? Isso. Ou Catar, desses países. A Arábia foi treinar o time do Luiz Castro não precisava. Porque ele estava ganhando muito bem. Ele ganhava mais de 1 milhão no Botafogo. Né? Então ele não precisava ter ido para lá. Né? Mas aí entra nisso daí. Né? Eu vou ganhar mais e vou pegar um trabalho mais simples e tal, só que vai faltar no currículo. Lá no final vai faltar no currículo. Jorge Jesus tem no currículo o Campeonato Brasileiro. Tem no currículo a Libertadores. Né? Brasileiro. Qualquer lugar do mundo que ele for, que eles olharem e falarem, não, esse cara ganhou o campeonato difícil. É um campeonato que são 20 clubes considerados grandes, que a gente pode dizer. Esse cara ganhou um campeonato num continente onde tem Argentina e Uruguai, que é alto nível, né? Além do Brasil, é claro. O currículo dele, do Jorge Jesus, está escrito isso aí. E no Al Hilal, acho que é a maior invencibilidade histórica, né? 40 e poucos jogos sem... maravilha, mas aí tu vê... Bem, o campeonato saudita, né? etc. Tá, ele saiu do Flamengo para a Turquia, né? Se eu não me engano, né? Ele saiu do Flamengo para a Turquia. Isso. E aí depois foi lá para fora. O campeonato turco também é um campeonato mais ou menos difícil. Mas ele tem no currículo dele Campeonato Brasileiro e Libertadores. Talvez ambos, tanto o Luiz quanto o Cudê, se não tivessem saído no momento que saíram de seus clubes, teriam possivelmente um Campeonato Brasileiro no currículo. Acho que pouco... E se for analisar pelos contratos, muitas vezes mal feitos pelos clubes, de você fazer um contrato de 1 ano e meio, 2, e já ser mandado com 6 meses, ele ainda iria potencialmente caindo a campanha do Inter aquele ano, ele teria direito a uma multa rescisória elevadíssima. Sim. Então, assim, eu questiono realmente, acho que faltou ambição de ter saído do Inter à época, e acho que falta de agradecimento e ser trazido 2, 3 anos depois, né? Você vê essa questão do currículo, né? Já que não vou me alongar muito, só para... Como é que Vanderlei Luxemburgo foi parar no Real Madrid? Por que o Vanderlei foi parar lá no Real Madrid? Foi logo na conquista do Brasileiro? Ele fez aquela campanha lá com o Bragantino, né? Foi Bragantino, né? Que foi campeão estadual. Começou paulista. O Vanderlei ele foi campeão paulista pelo Bragantino contra o Novo Horizontino.
que era treinado pelo Nelsinho Batista. Nelsinho Batista, exatamente. Que depois foi campeão brasileiro pelo Corinthians, e aí ele ganhou fama, o Vanderlei, e foi pro Palmeiras na época da Parmalat. E aí ganhou o título com o Palmeiras, foi parar no Real Madrid. É o currículo. Eu, particularmente, não acho o Vanderlei grandes coisas como treinador. Mas ele tem no currículo dele que ele foi campeão brasileiro. Né? E numa época que era fase de mata-mata, que era muito difícil. Você poderia chegar no final do segundo turno sem nenhuma derrota e perder ali no mata-mata. Ficar fora no mata-mata. E o eu posso ter enganado por data, mas se eu não me engano, o Luxemburgo foi o primeiro a ganhar dos pontos corridos, pode ser, pelo Cruzeiro? O Vanderlei Luxemburgo foi campeão brasileiro em 93 e 94 pelo Palmeiras, depois 98 e 99 pelo Corinthians, depois 2003 pelo primeiro campeonato de pontos corridos pelo Cruzeiro. Uma campanha que acho que inclusive atingiu 100 pontos. Ganhou a tríplice coroa, né? Ganhou o Mineiro, Copa do Brasil. Em cima do Flamengo, inclusive, sim. Não, o Luxemburgo tem uma história muito... acredito eu que ele é um dos técnicos no cenário nacional que mais tem títulos. Ele é vencedor. Ele é muito vencedor. Eu tenho restrições com relação ao trabalho dele, mas ele é um cara vencedor e no currículo dele está lá que ele foi campeão brasileiro. Isso fez ele parar no Real Madrid. Não, se pegarmos uma lista de técnicos brasileiros que ganharam títulos nacionais e internacionais, ele, Filipão, na época Parreira, tem muitos antigos de gerações passadas que são super campeões e que esses de agora, esse de agora eu vou incluir o Renato, não conseguiram conquistar e não tiveram metade da mídia que eles tiveram na época. Claro, hoje eles tentam voltar e talvez não consigam o mesmo sucesso, é mais difícil, mas os novos não conquistaram os antigos. Por isso que até tem uma coisa que sempre dizem assim: demitem o técnico, né? Vai trazer quem? Sempre tem aquela frase. Tá, mas você demitiu o Renato, você demitiu o fulano, vai trazer quem? Cara, vamos pegar uma matemática simples. A chance de tu trazer um técnico antigo e que foi campeão é maior de tu conquistar algo do que tu trazer mais um novo que não ganhou nada. Exemplo, o Filipão, que ninguém mais acreditava, levou o Atlético Paranaense numa final de Libertadores. Inclusive foi campeão brasileiro pelo Palmeiras também, acho que 2018. E é um técnico que muita gente não acredita hoje, justamente por ele ser de uma época passada. O Luxemburgo agora que passou por último pelo Corinthians, a mesma coisa. Mas se tu pegar uma matemática, nós vamos falar mais sobre isso no segundo bloco, de média de tempo, vai ser mais assertivo tu arriscar nos antigos, Cuca, Abel, esses antigos. Ou pelo menos uma decisão mais confortável e que agrada a torcida, né? Já e querendo ou não, fazendo uma ligação com o que tu falou, o currículo. Ali tu não tem dúvida. Mas ele ganhou o brasileiro, o fulano lá faz 10 anos. Mas ele ganhou o brasileiro. Ele ganhou a Libertadores em 95, mas ele ganhou. Diferente de tu. Óbvio que eu sou particularmente um saudosista de técnicos antigos porque eu gosto disso, né? Eu gosto de ter certeza que eu tenho um campeão. Independente do tempo que ele não ganha título, mas é um campeão. Diferente vamos arriscar nesse que ganhou estadual. Mas ele ganhou quando o estadual? O ano passado? E qual o nível? Qual o nível do estadual? Atrás. Ele ganhou o estadual carioca? Ele ganhou o paulista ou ele ganhou o estadual piauiense? Porque é o que eu sempre digo, né? O campeonato estadual não é base para nada. O único campeonato hoje estadual... não, regionalmente, nos anos 90, nos 80, mas equivalente ao brasileiro. O único campeonato estadual que tem relevância, eu já falei isso aqui no programa, é o paulista. Porque no Rio... O Rio é um troço tão bizarro, o campeonato carioca é uma regra tão bizarra, né? Que um time ele pode cair e subir no mesmo ano. É tão bizarro. Tinha aquela importância da Taça Guanabara que hoje tiraram. Então, aí tu ganhou o Campeonato Gaúcho, por exemplo. Mas aí entra naquilo que ele falou. Quem que tem? Inter e Grêmio. Às vezes, Juventude e Caxias fazem uma gracinha, né? Mas botar no currículo Campeonato Estadual, você tem que ver o nível. Até fazendo um paralelo, né, estando morando aqui já há 2, 3 anos, o Campeonato Paulista nos anos 90, sei lá, você viu o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras em Bauru enfrentar o Noroeste, a chance de perder era muito grande. Então, nem se fala Guarani e Ponte Preta. Mas, tirando essa oscilação e queda técnica, eu fui assistir até recentemente, já fui no Beira-Rio e na Arena do Grêmio. Fui ver Grêmio e Novo Hamburgo, terminou 2-0. O Novo Hamburgo tinha um jogador barrigudo lá que estava maior do que a minha. Parecia um catado da padaria. Então, assim, você vê o campeonato que não é um
parâmetro para depois chegar forte no brasileiro. É o que eu digo. É ruim até pelo futebol gaúcho ter times tão fracos, tecnicamente, né? Até vou trazer um número no segundo bloco para nós discutirmos aqui em relação ao campeonato estadual. Sim. E eu também vou dar minha opinião sobre isso, de o quanto eu tenho, quanto eu dou valor em relação ao campeonato estadual, seja gaúcho ou de fora. Mas isso vamos falar no segundo bloco. Só para fazer um complemento. Antigamente, nos anos 90, você via até o Rio-São Paulo, até pela rivalidade Rio-São Paulo. Depois forçaram a Copa Sul-Minas. Vocês conseguiam dar valor? Eu não lembro se os gaúchos ganharam. Porque eu lembro que foi. Eu via bem como tu falou. Eu via nesse cenário. Não assim. tinha uma coisa assim, não. Era Sul-Minas, depois virou Sul-Minas Goiás. Depois virou Sul-Minas Goiás. Eu sei que a América Mineiro ganhou. Se eu não me engano, Londrina ganhou. Londrina. Se eu não me engano, Londrina foi campeão daquelas Copas. Eu já morava aqui na época. Ninguém nem assistia. Ninguém assistia. Eu lembro que a galera não assistia mesmo. Ninguém parava para ver. O Rio São Paulo bombava. Sim. O Rio São Paulo era um troço. Inclusive, pessoal, meu primeiro jogo assistindo com meu avô foi São Paulo e River. O segundo foi São Paulo e Botafogo. E depois, 3 anos depois, o São Paulo foi campeão regional. Então, assim, a gente tem que ver muito nível disso aí. Tu vê jogadores bizarros em campeonatos bizarros, campeonatos estaduais bizarros. Não entra no currículo. Depois eu vou falar sobre o gauchão especificamente nisso. Pessoal, vamos fazer um intervalinho. Fique conosco aí, aquele velho intervalo de sempre, 10 segundos, voltamos já. Fica aí. Estamos de volta com Taticamente, sejam bem-vindos. Para você que não assistiu o primeiro bloco, seja bem-vindo agora no segundo. E no segundo vamos trazer um pouquinho da história ou da campanha do Renato Portaluppi frente ao Tricolor Gaúcho nessas 4 passagens, certo? Se pegarmos os dados, podemos nos guiar em relação ao Renato por 2 viés, né? A história dele no futebol nacional, desde que começou lá como técnico no Madureira, no Rio de Janeiro, sim, e até o seu término atual, que é do Grêmio. Se pegarmos esse histórico passado e o do Tricolor, apenas nas passagens do Tricolor Gaúcho, vocês acham que tem alguma diferença ou a competência ou a falta dela é a mesma? Eu acho que depois da conquista da Copa do Brasil, salvo engano, em 2016, e depois a Libertadores em 2017... teve mais 2 anos sequenciais que até o Grêmio conseguiu ter razoáveis campanhas, sendo até roubado contra o River Plate, lá naquela bola lá que o Bressan praticamente depois foi expulso lá do Grêmio, depois disso aí. Inclusive naquele jogo o atacante do Inter hoje fez o gol com a mão. O Borré? O Borré. Naquele jogo fez um gol com a mão. Não lembrava num cruzamento, numa dividida, ele fez o gol com a mão. Cabeceou e deu na mão e entrou e o VAR. Que na época não existia o VAR. Mas enfim, depois ela teve, acho que, eliminação para o Santos na Libertadores seguinte, e depois a surra do Flamengo do 5-0. Eu acho que a partir daí o Renato deixou de... Tudo bem, ganhou o Campeonato Gaúcho agora, mas de acrescentar esportivamente, ou pelo menos tecnicamente, bons jogos, acho que o Grêmio, com o Renato, não fluiu mais a partir daí. Se a gente for analisar a campanha também do estadual, acho que demonstra que acho que mais o Internacional perdeu o título do que o Grêmio ganhou. Embora foi soberano na decisão contra o Juventude. Contra o Juventude. Um soberano em partes. Um soberano. Mas jogou melhor que os 2 jogos. Na verdade, o primeiro foi muito, muito propositivo do Juventude. Foi um jogo bem próximo do Grêmio perder. Mas aqui, pelo menos. Aqui teve um domínio, sim. Sim. Eu tenho muitas restrições com relação ao Renato. Tenho meus motivos de ter. Eu acho o seguinte, dentro disso que eu já falei, não se apegar mais ao passado. O Renato é ídolo. Eu penso o seguinte, jogador de futebol, ele tem que parar como ele está no auge. Zico, quando o Zico sentiu que minhas pernas não aguentam mais, ele parou. Né? Não saiu por aí. Pelo menos no futebol brasileiro, depois ele foi para o Japão. Foi para o Japão, que era outro nível, né? Sim, que ele ia se destacar. Ele estava começando a ser profissionalizado. Não, por exemplo, o Zico, quando ele sentiu, eu não vou conseguir mais correr um campeonato brasileiro inteiro. Ele, aqui deu, parei. Tá? Eu acho que o treinador é a mesma coisa.
O Renato ele fez trabalhos muito bons no Grêmio, mas eu continuo dizendo que ele, para mim, não é um treinador, ele é um gestor de vestiário. Sim, concordo plenamente. Mas o prazo dele já venceu. Eu acho que atitudes que o Renato toma, como, por exemplo, e eu sempre falo isso com um gremista, minha esposa é gremista, eu falo isso com ela. Teve uma vez que o Marinho, quando jogava no Grêmio, saiu um assunto sobre o Flamengo e ele falou, é só eles me chamarem que eu vou. E desceram a lenha no Marinho. Enquanto o Renato vivia se oferecendo para o Flamengo. E daquela vez ele largou o Grêmio para ir para o Flamengo, estava com um contrato com o Grêmio, saiu para ir para o Flamengo e lá não se deu tão bem. E eu digo mais. O Renato ele não foi demitido do Grêmio, mas parece que houve um acordo assim para sair pacificamente. Um mês depois foi para o Flamengo, isso. Porque já estava com ideia. Sim, com certeza, com certeza. Eu sabia que iria. Com certeza, premeditado. Então, eu acho assim, a oscilação que o trabalho dele apresenta, nos últimos anos, principalmente, tem sido muito grande. Ele saiu do Grêmio com o Grêmio em 2021, com o Grêmio ali caindo. Então, assim, era a hora de, não, eu vou matar... Tudo bem, ele foi demitido, né? Foi demitido? Daquele jeito. Depois lá veio o Felipão. Foi. Então, eu acho que está oscilando demais o trabalho dele. O campeonato, a Libertadores que o Grêmio fez até os 2 últimos jogos foi muito abaixo do que poderia fazer em um grupo que não era tão difícil. Mas que surpreendeu até razoavelmente no final, porque era um time quase eliminado. Quase eliminado, Foi derrota para o Huachipato. A campanha do Grêmio na Libertadores foi parecida com a do Botafogo. Sim. Saiu perdendo os 2 jogos, a diferença entre a campanha do Grêmio e do Botafogo na Libertadores é que o Grêmio perdeu 2 jogos jogando mal e o Botafogo perdeu 2 jogos jogando bem. Acabaram se recuperando e tal, mas a diferença que o Grêmio fez nos 2 últimos jogos da Libertadores para o que o Grêmio está fazendo no Campeonato Brasileiro é muito grande. Eu acho que o Grêmio está um time bagunçado. Você olha a defesa do Grêmio, primeiro gol do Flamengo na quarta-feira, tudo bem que aquele Luiz Araújo, aquele cara, ele não tem como discutir a capacidade dele, né? Mas ele dá 2 tapas para a esquerda e ninguém chega no cara. Então, aquele buraco, aquela defesa bagunçada, sabe? O Reinaldo tendo que fazer lançamento de não sei quantos metros para tentar achar alguém lá na frente. Reinaldo teve que jogou praticamente o jogo inteiro de ponta. Ele não jogou de lateral esquerdo. Ele jogou de ponta. Tu não viu o Reinaldo lá atrás, tu viu o Reinaldo sempre lá na frente. Isso demonstra uma certa bagunça tática no time. A gente vê até o Flamengo sobrando com os recursos financeiros que tem, mas, por exemplo, tem que ser falado. Eu acho que às vezes tem essa questão de preconceito com o técnico estrangeiro, uma má vontade, às vezes, até dos próprios técnicos nacionais, e parte da imprensa, pelo menos acho que em São Paulo, que 70% é clubista pró-Corinthians. Mas o Abel Ferreira, você vê o jogo do Palmeiras, as linhas sincronizadas, os avanços que vão tendo, isso é dedo de técnico. A gente não vê buraco no Palmeiras. O Palmeiras ele ocupa todo o espaço assim, em campo. Você não precisa ser um PVC taticamente para entender. Já o Renato é isso que você falou. Jogador fora um pouco de posição, buracos, afastados demais, né? Sim. Então, errando passe de 5 metros. Então, assim, eu acho que a diferença do 2017 ele foi superior em tudo. Né? De 2017, por exemplo, para cá, para 2024, é muito grande. Eu acho que está na hora do Grêmio desapegar. Trazer quem? Não sei. Sim. Não sei que não é, eu acredito que não é sobre trazer quem, é sobre tirar quem. Quem vai vir talvez seja um ponto menos importante para o momento de quem tem que sair. Porque... Eu vou rapidinho, puxar até pela história. O Flamengo, quando tinha um técnico demitido, vinha aquele Carlinhos. O Grêmio está parecendo isso assim. Tem um incêndio, alguma coisa para apagar, chama o Renato. Chama o Renato. Está criando uma dependência meio maléfica ao clube, eu acho. Renatismo. Então, é uma dependência maléfica. Sim. Porque se daqui para amanhã ele resolver sair, o time está dependente dele. Exato. Aí não sabe o que fazer. Exato. Se formos pegar... tu falou história, agora eu vou puxar a história também.
se formos pegar o Renato, eu sempre falo sobre isso de tempo, né? Que para mim é muito importante no meio do futebol. Se pegarmos o período do Renato, 20 anos de carreira, 20 anos no meio futebolístico como treinador, que se denomina treinador, né? Eu não peguei o Renato jogando pelo Grêmio, eu sou de dezembro de 82, mas eu lembro ele jogando pelo Flamengo 91, só me engano, até acho que a Supercopa de 93 contra o São Paulo, ele era um dos titulares. Mas foi um baita cracaço de bola. Sim. Apesar de um fracasso na Roma, mas Claro. o futebol brasileiro sempre jogou muito antes dele, e agora trazendo outro gancho que tu falou lá, Henrique, no início, eu não tenho dúvida nenhuma da qualidade do Renato, ou história do Renato como jogador. Ponto. E isso é indiscutível. O cara ganhou o título mais importante do tricolor gaúcho na sua história, né? Sim. Independente do formato do campeonato daquela época, mas era um mundial. Com certeza. Tudo certo? Acabou esse período. Posso só interromper essa Claro. Tem muito torcedor que fala que... Eu vou até olhar para a câmera agora. Tem muito jogador que fala que Mundial tem que ter todos os continentes. A época não tinha. Não tinha. Que resistência ter um time da Ásia, da África, do Caribe para enfrentar um time europeu e um americano. Então é campeão mundial de 60 para frente. Ponto. Eu concordo. Essa coisa, mundial de clube FIFA, era um carro Toyota, era mundial. Eu concordo plenamente, porque qual era a relevância de um time asiático no campeonato mundial naquela época? Nenhuma. Qual era a relevância do time africano no cenário do futebol mundial naquela época? Hoje em dia tu vê times africanos e asiáticos que fazem alguma... Naquela época tu ia botar lá para o cara botar um de cada continente, 5 clubes, né? Com certeza quem ia chegar na final seria sul-americano e europeu. E antigamente, efetivamente, era uma disputa Europa e América do Sul. Porque só. a Europa podia ter até 2 estrangeiros no time principal. Hoje em dia virou uma seleção multinacional contra o... Exatamente. Enfim. Eu também, esse negócio de Mundial FIFA, é campeão mundial. Ganhou, é campeão mundial. Eu sigo essa linha, independente da forma, do formato da época, era um campeonato do mundo. Porque se você for pensar dessa forma também, quantas mudanças já teve no Campeonato Brasileiro? Então nós não temos nem tricampeão no Campeonato Brasileiro. Nas suas formas não tem nenhum. O próprio campeonato, salvo engano, do Internacional, acho que a maioria dos clubes paulistas, os principais, não jogaram. 79? Salvo engano. Mas, de qualquer maneira, teria que dar uma pesquisada. Mas, assim, a gente vê as mudanças de regulamento, tudo, e é Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Talvez a unificação da Copa do Brasil, que Taça Brasil, acho que seria mais uma Copa do Brasil, acho que até questiono. Agora, o Roberto Gomes Pedrosa em diante é Campeonato Brasileiro. No período em que ele conquistou esse título, tão importante para o clube na época, quando acaba o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, jogador, entra em ação há 20 anos atrás o Renato Portaluppi, comandante de time, certo? Treinador e jogador no Fluminense ao mesmo tempo, né? Se pegarmos o título da Copa do Brasil com o Fluminense, e eu vou dar total ênfase ao título conquistado por ele, unicamente por ele, certo? Os próximos 2 títulos relevantes da carreira, outra Copa do Brasil e a Libertadores, se pegarmos o histórico de jogadores dos 2 times, dos 2 anos, Copa do Brasil e Libertadores, é unânime. Ninguém, e pode se procurar isso em qualquer programa esportivo, ninguém cita ele como acrescente ao clube. Todos os jogadores das duas campanhas citam o Roger Machado. A sistemática do Roger, a implementação de tática do Roger, a maneira de atacar e defender do Roger. Se tirarmos 16 e 17, que dito por jogadores que tiveram lá dentro do ambiente e que declaram isso sem vergonha nenhuma, se tirarmos esses 2 títulos para frente, não houve mais nenhum título de expressão. E eu vou compartilhar da ideia de vocês que, para mim, eu não considero campeonato estadual, porque para mim, assim, a nível Rio Grande do Sul, nos últimos 42 anos de história de campeonato gaúcho, houveram 3 campeões fora dupla. Caxias, Novo Hamburgo e Juventude. O Novo Hamburgo recentemente, em 2016. Né? Se tu tirar esses 3, os outros 38, 39 anos foi a dupla Grenal. Então, assim, hoje, quando ele diz, e ele faz questão de, nas coletivas, dizer que todo ano eu ganho título, cada vez que vim para o Grêmio eu ganho título. Se tu tirar esses 2 títulos, Copa do Brasil e Libertadores, que foi declarado por todos os jogadores que não foi conquista dele e que ele não agregou em nada, todas as suas passagens, ele não conseguiu nada mais do que o campeonato estadual, que para mim é obrigação tu ganhar só se tu perder para o Inter. E ponto. Libertadores, ele sempre chega nas quartas, nas semis, mas não passa disso. Copa do Brasil é a mesma coisa. Então, quando se diz assim, tá, mas tudo bem, o Renato não... Inclusive, eu acredito, e agora
Talvez o gremista escutando isso fique triste com essa opinião, mas eu acredito que não agora. Eu acredito que o Grêmio, enquanto houver o Renato como comandante, não ganha outro título. Porque de relevância eu também não acredito. Porque aquele título da Copa do Brasil e da Libertadores é ironia, é quase ironia dizer isso. Tu podia botar o Lisca à frente do time, porque não era o técnico, era o time. A sistemática do time já era implementada pelo Roger. Então tu podia botar qualquer um naquele time que ganharia. Essa opinião que o gremista tem em relação a 16, 17, que eu acho que ele também não dá o valor devido ao Roger Machado pela montagem do elenco, é a mesma coisa reconhecer, apesar das ações do Cuca na Suíça lá, que o Cuca montou o time campeão mundial do São Paulo, 2004, 2005. Depois veio o Leão e depois deu seguimento com o Paulo Autuori. Mas muito desse trabalho, os jogadores, a seleção, foi o Cuca. Eu acho que, assim como o Roger Machado, o Renato ele pegou um trabalho pronto que levou ao título. Existe um dado, e esse dado é verídico, e o torcedor gremista pode ficar chateado com essa informação, mas aqui o programa, o intuito é sempre informar e nunca opinar algo pessoal. Existe um número de 71 para frente, né, na invenção do Campeonato Brasileiro, na sua história, o Renato Portaluppi, e é um assunto que infelizmente teria que ser falado no próximo programa, é o técnico da história do Campeonato Brasileiro que, por média, mais escala jogadores fora das suas posições. E esse número existe, essa média é 3. Então, a cada 11 jogadores titulares que ele escala, 3 não jogam na sua posição. O Edenilson, que entrou contra o Flamengo, é mais um exemplo. O Montoya, que jogou no Grêmio, é mais um exemplo. O Campaz, o próprio JP Galvão, que hoje é centroavante, na sua carreira nunca foi centroavante, ele sempre foi um meio atacante jogando na Itália. A sua melhor passagem foi pelo Cagliari, na época, no próprio Fenerbahçe, antes de vir para o Grêmio. Então, assim, se pensarmos e fizermos uma lista, se entende por que essa média 3 existe. E lembrando, de 71 para cá, todos os técnicos que passaram pelo futebol nacional. Ele é o que tem maior média de jogadores e fora de suas posições. E, obviamente, que daí, quando se entra um jogador no Grêmio que não tem rendimento, eu, por exemplo, e agora eu vou falar por mim, eu não julgo um mau rendimento. Porque fica difícil, por exemplo, tu contratar um meia atacante e botar ele de ponta esquerda, ou um centroavante e querer que ele faça a função de criador de 10. Então, os jogadores que vão mal no Grêmio com essa especificidade, eu não julgo. Relacionado ao Renato, que tem esse número e esse número existente, certo? Mas, claro, isso infelizmente é um assunto que rende muito, né? E não vai ter tempo para nós falarmos agora. O Renato ele é tão folclórico que até isso ele nos tira tempo para fazer, certo? Vamos falar um pouquinho agora, pessoal. Eixo Rio-São Paulo. Essa semana, no Rio de Janeiro, o Botafogo, assim como outros times do Rio de Janeiro, estão nas suas campanhas nacionais e internacionais em competições muito importantes. E em São Paulo surgiu a notícia que o Maurício, meia atacante do Internacional, foi procurado pelo Palmeiras e já declarou ao clube do Internacional que tem interesse. Fazendo um link dos dois estados, Rio de Janeiro e São Paulo. O Maurício indo para São Paulo, a visibilidade é maior e mais promissora que jogando no estado do Rio Grande do Sul. E no Rio de Janeiro, hoje, o Botafogo ainda é o maior time de importância no momento atual, visto que os outros não estão tão bem em suas competições? Responde ele primeiro. O Botafogo está numa crescente. Tem jogado bem, tem feito bons jogos. O jogo de terça-feira não foi o resultado de 1-0, não foi a realidade do jogo. Aquilo ali podia ter sido uma goleada. Mas eu não considero que ele esteja no patamar... Eu diria assim, Flamengo e Botafogo estão quase no mesmo nível. Tá. Eu tenho restrições ao trabalho do Tite no Flamengo. Porque o Flamengo ele tem oscilado muito nos jogos dele. Tem feito bons jogos e jogos ruins. Sim. Né? Então, goleou o Vasco. O Vasco está numa situação deplorável. O Vasco está numa situação que, se o Vasco não se agarrar em alguma coisa esse ano, ele corre um risco enorme de cair. Com todo respeito ao clube, todo respeito aos torcedores do Vasco, mas a realidade do Vasco é que o Vasco virou uma bagunça administrativa. E essa bagunça administrativa que está acontecendo no Vasco... E que a SAF não é salvação, muitas vezes, como é o caso da 777 aí do Vasco. Mas a bagunça administrativa do Vasco, que sempre aconteceu, sempre teve, infelizmente, a realidade, porque nós tivemos lá o Eurico Miranda, que era um presidente mambembe, né? Cara que pegava a renda do clube e levava do jogo, levava para casa no saco de pão. Não dá para você considerar isso aí como uma coisa séria. E essa SAF que o Vasco contratou, que a SAF
ela pode dar certo, mas ela tem que ser muito bem estudada. A SAF do Vasco, a 777, se eles tivessem pesquisado, ela deu problema em todo lugar que ela passou. Em todos os clubes que ela passou, ela deu problema. E não ia ser diferente no Vasco. Não ia ser diferente do Vasco. Né? Então, o Vasco está uma bagunça e isso está refletindo em campo. Aquele 6x1, né, contra o Flamengo, Sim. Nossa, aquilo ali, assim, o treinador estreando, né, o português lá estreando, já de cara tomou uma paulada dessa. Aí essa semana, esse jogo contra o Palmeiras. Maculado até, acho o nome do cara. Né? Sim, já fica manchado na estreia. Salvo você faça uma campanha daqui para frente. Né? Impecável, né? Que já não aconteceu, porque já perdeu a semana de novo. Né? Você vê que está refletindo muito. Então, o Vasco está numa situação, eu acho, muito complicada, que tem que acender todos os alertas. O Fluminense, eu não consigo entender Diniz. Né? Não consigo entender o que se passa na cabeça dele. O Fluminense vai jogar contra um time que é o Botafogo, que tem um ataque rápido. Júnior Santos, Luiz Henrique, Tiquinho. Deu sorte que não tinha Savarino em campo e tal. Sim. Ele me põe um time com um zagueiro. Absurdo. Com um zagueiro. Né? Eu gosto muito do Marcelo, como jogador. Né? Como pessoa, você deu um vacilo aí que eu achei absurdo. Né? Com fã absurdo. Com falta fã, de educação, né? absurdo. Mas como jogador, eu achei... O cara... Mas só que o Marcelo tem 36 anos, né? 36, acho que até um pouco 38, 37. Eu acho 37, 38. O Marcelo, ele não consegue... O Marcelo ele deveria mudar a posição dele. Ele deveria jogar de meio de campo. Sim, porque eu acredito muito nisso. Porque ele tem mais aquele... Ele não tem força física para ir e voltar. Uhum. Tá? O jogo do Fluminense, ele é muito previsível. O tipo de jogo do Fluminense é muito previsível. Independente do jogo. Independente do jogo. E todo tipo. Por isso que eu digo que o Grêmio, se não ficar nessa que anda, ele pode se dar bem na Libertadores. O jogo do Fluminense é muito previsível. Né? O Diniz também é outro que eu acho que a validade já venceu. Né? Todos os clubes que ele passou, ele foi assim. No São Paulo ele foi assim. Olha, e no São Paulo ainda teve aquela treta dele esculachar o Tietê, e jogador é unido. Mascarado. E teve agora com o Luciano. Deu a treta com o Luciano. Então, que até então que eram até pelo amigos. calor do jogo, você vê que não foi... Mas não e aí ele xingando. Mas não era jogador do time dele. O treinador, ele tem que chamar o cara no canto. Ele não pode ali para todo mundo ver ele chamando um jogador de perninha. E todos os jogos que o Tietê joga contra o time do Diniz, o Tietê está esculachado. Então, assim, acho que o dinismo também já está vencido. Voltando aqui à questão do... Já te passo a questão do Botafogo e Flamengo. O Flamengo, o Tite, ele tem um elenco excepcional em mãos, mas parece que ele não está conseguindo trabalhar direito. Assim como ele não conseguia na seleção brasileira. Eu tenho 8 anos de Tite na seleção e não rendeu nada. Né? E no Flamengo eu acho que é a mesma coisa. Ganhou de 6x1 do Vasco, não entra para o currículo. Porque o time do Vasco, com todo respeito, está horrível. Que já estava mal ano passado, que quase caiu também no final do primeiro tempo. O Vasco já vai ser o segundo ano seguido. Talvez caia de novo. O ano passado ficou. O Vasco jogou. Era para ter caído, salvou na última rodada. Dos times grandes, o Vasco jogou 5 segunda divisão. Caiu 4 vezes e repetiu série uma vez. Pode crer. Caiu em 2020. Não voltou um ano. Botafogo não voltou. Verdade. Então, assim, é para ligar o alerta do Vasco. O Botafogo está evoluindo. Eu acho que está chegando o Alan, está chegando o Igor Jesus, está voltando aí de empréstimo o Gustavo Sal, o Segovinha, o Carlos Alberto, e espero que sejam reintegrados, né? Então está dando para montar um elenco bom. Alguma coisa ali na defesa tem que melhorar. Eu acho que o Halter não me inspira confiança. O do Goiás, veio do Goiás. Ele faz grandes jogos, mas na hora que precisa dele, ele falha. Mas eu acho assim, Flamengo e Botafogo estão num momento muito melhor do que Vasco e Fluminense nesse momento. Tanto é que Vasco e Fluminense estão pendurados. O Fluminense está na zona de rebaixamento, se eu não me engano, os resultados, e o Vasco está ali na beirinha para entrar. Próximo. Não, uma coisa básica, até falando para a câmera, o Diniz ele reúne 2 profissões.
ele é um psicólogo que precisa de um psiquiatra. Porque assim, o Diniz você pode estar perdendo de 4-0, como 3-0 para o Manchester City, ele vai sair jogando na área, dando toquinho, contra o poderoso Manchester City, que vai aniquilando os espaços para pegar a bola. Então tem esse problema. Agora, em relação ao Flamengo e o Botafogo, eu acho que o Botafogo também tem tido um bom padrão técnico a ser apresentado em campo, mas eu acho que pela questão do elenco, acredito que o Tite ele não vai ter tanta oscilação em termos de resultado, talvez de futebol praticado numa partida ou outra, eu acho que o Flamengo é o pleno favorito aí para a conquista do brasileiro. Agora o Botafogo eu tenho esperança que consiga até eventualmente avançar numa semifinal. Eu acredito que tem a condição de passar pelo Palmeiras. Eu acho que vai ser um grande jogo, né? Vai ser o jogo do ano. Também, da verdade, vai ser o jogo do ano. Por tudo que está envolvido nessa história daí. Né? Eu acho que consegue passar. Eu vou dizer para você, que em relação à Libertadores, eu vou dizer para vocês o que eu penso. Eu acho que quem vai ter uma tarefa mais complicada vai ser o Flamengo por causa da altitude. Provavelmente 2 times da Bolívia pegue. Sim. Então o Flamengo ficou numa situação bem complicada por causa dessa situação de ter jogado na altitude. Ele já perdeu para esse Bolívar lá, na fase de grupos, mas eu acho que passa o Botafogo, eu acho que passa a Grêmio. Acho que os brasileiros todos estão. Grêmio e Fluminense, né? Para mim, acho que é o jogo. Não, digo, todos os brasileiros estão bem, mesmo que vão se enfrentar. Eu acho que todos estão num bom momento. Grêmio e Fluminense, acho que é o jogo mais equilibrado desses confrontos, porque acho que são dois times que não estão. E eu acho que é equilibrado para baixo. Equilibrado para baixo, não é um elogio. Pela imprevisibilidade, sim. Luizinho, para finalizar ali, Maurício no Palmeiras. É um grande negócio? Não é um grande negócio. O Palmeiras já não tem jogador suficiente para isso. O Internacional perde bastante. Eu acho que o Internacional não perde, o Palmeiras não ganha. Eu acho que é a mesma coisa com o Caio Paulista, assim. Não acho aquele jogador que destoa tanto, assim. Não vai fazer tanto. Agora, se ele foi para o Palmeiras, acho que é pela questão da competitividade hoje do Palmeiras. Ele já declarou. Chance demais, condição de ser campeão. Na verdade, o Maurício foi tentado pelo Botafogo também, né? Foi tentado e não fechou, né? Não houve evolução no assunto. Em algum momento ele até o Cruzeiro tentou de volta recentemente. Eu acho assim, que o Maurício ele não é um titular absoluto do Inter, né? E ele não vai ser um titular absoluto no Palmeiras. Então, eu tenho certeza que não. Eu acredito que no Palmeiras ele, assim... vai disputar a posição. Eu acho que ele não vai deixar de ser um jogador que tem um potencial, mas eu acredito que não talvez não faça nem sombra no Palmeiras. Eu acho que no momento é melhor ele ficar no Inter. Também tem mais possibilidade de aparecer no Inter do que ele aparecer no Palmeiras. Acho que não é o momento para ele sair. Mas o jogador tem aquilo, né? Cara, eu tenho um pensamento, se ele não quer ficar, libera. Não segura, porque não vai render. Que nem o goleiro do Corinthians, né? O Carlos Miguel agora, que poderia ser titular, ter uma longevidade no clube, com a saída do Cássio, e que... na verdade... Os euros aí entra essa libras questão, né? Porque da Inglaterra. É a chance dele, já é um jogador velho, né? Até para ser titular da seleção, talvez, né? Disputar a posição. Ele já é um cara que já está numa certa idade. E aí entra a questão administrativa do Corinthians é igual a questão do Vasco. Então, é uma bagunça generalizada. O Corinthians virou caso de polícia, né, de corrupção. A patrocinadora abandonou o clube. Então, assim, isso aí, querendo ou não, influencia. Por que eu sempre digo isso? O que faz um clube crescer ou cair? Principalmente a administração. Por que o Botafogo ficou tantos anos naquela pendenga, quase falindo, quase fechando? Mais administrações. E aí afasta o torcedor, o clube não ganha nada, jogadores não querem ir para o clube. Essa questão do Carlos Miguel, não quero profetizar nada, não quero estar aqui rogando praga aos corintianos, que eu respeito. É um bom goleiro, excelente goleiro, de passagem, mas eu acho que isso é um sinal de uma debandada. Eu acho que não para só nele. Também. Acho que vai ser um sinal da debandada, porque a coisa está ficando muito estranha por lá. O Corinthians é que, às vezes, eu acho que é um pouco ocultado isso pela imprensa, a dívida real do Corinthians, que tem que ser incluso o estádio. Incluído o estádio é 2,1 bilhões. Impagável. Se fosse Impagável. Critérios para participar de uma Premier League, La Liga, o Corinthians seria rebaixado, falido e recomeçado a partir da 4ª, 5ª divisão. Mas eu acho que ainda o Corinthians é um caso que vai ter que, assim como o Cruzeiro, o Vasco, pela situação
calamitosa lá das finanças, vai ter que ter uma SAF, ou vender ativos não, do clube, vender parte do comando do clube. Eu acho que vai ter que ter alguma coisa. Eu acho que, o Corinthians é uma dívida impagável mesmo, não recupera mais. A situação do Corinthians, o Botafogo, quando ele virou SAF, ele tinha uma dívida de 1 bilhão. Nossa. A dívida agora está em torno de 400, 500 mil ou menos. Você já melhorou bem? Não é demais. Se continuasse do jeito que estava, a realidade era fechar. A dívida do Atlético Mineiro hoje é uma das maiores do Brasil também. Só que o Atlético Mineiro virou SAF. Porque a construção do estádio do Atlético endividou demais o Atlético. Sim. Mas eles têm o mecenato da família Menin. Sim, tem. O Corinthians, aquele estádio do Corinthians lá, que não vou entrar no mérito, né? Totalmente contrário à influência política para dar estádio. Mas aquele estádio ele sabia que ia ter que pagar. E o Corinthians não tem perna para pagar. Ele não tem dinheiro para isso. 2 bilhões e meio que tu falou? 2 bilhões, 100 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Não paga. Não paga, é impagável. Tá? Então, eu acho que isso aí está influenciando. Essa saída do Carlos Miguel, não sei se não vai ter mais gente debandando ali, não. A tendência do Corinthians assim como outros clubes muito endividados, virar SAF, infelizmente. Embora talvez o interessante seria o clube ter sempre poderes financeiros para isso, mas não adianta. As dívidas elas crescem como uma bola de neve, certo? Pessoal, nós temos um quadro no final do programa chamado Para Esquecer e Lembrar, e essa semana nós opinamos sobre isso. Na nossa opinião, para lembrar, é a 15ª conquista do Real Madrid, que é algo inegável, a potência do clube e o que o clube se tornou a nível mundial. E para esquecer as más atuações do VAR e as más correções do VAR no futebol nacional, que era para ser algo intocável, perfeito e que não houvesse inquestionável e que não houvesse erro, mas infelizmente mesmo o VAR, uma tecnologia para melhorar, acaba que está atrapalhando em alguns jogos decisivos, certo? Foi muito bom ter vocês aqui, não se esqueçam no final, clique em gostei, se inscreva no programa, vai ajudar muito a crescer. E um abraço ao JM, que esse final de semana, eu havia me esquecido de falar no início do programa, está casando, então não pôde estar aqui conosco. JM, felicidades para ti, que tu conquiste aí uma nova etapa e foi super justificável essa falta no programa de hoje, certo? Quer mandar um recado, Henrique? Mandar um recado para o JM. Parabéns, JM, felicidades para você, para sua agora esposa, né? Eu ia dizer o sobrenome, né? Mas é muito complicado esse teu sobrenome cheio de consoantes. Uma felicidade aí para o casal. E eu só queria, dentro desse, para lembrar, só fazer um comentário a respeito de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, dessa questão de Inter e Grêmio ficarem afastados, né? Não poderem jogar em seu estádio. Eu acho muito ruim e eu acho que tinha que ter tido uma empatia maior dos clubes brasileiros. Quando foi falado em parar o campeonato, alguns clubes foram contra, né? Os clubes foram imediatamente contra. O meu clube foi um dos que levantou a mão e foi um dos primeiros a concordar. E agora eu vejo a história que está acontecendo de Botafogo e Grêmio, de o Grêmio não poder jogar no estádio dele, e em respeito a isso, o Botafogo também se propor a jogar no estádio neutro quando for o jogo da volta. Eu acho que é mais do que futebol. Ou melhor, não é só futebol. Não é só futebol. Né? Tem muito não é mais. Só futebol, é muito mais do que isso. Né? Coisa que envolve. Então eu queria dar os parabéns ao Botafogo por ter pensado nisso, ao Grêmio também por ter. E eu acho que tem que ser assim. A gente tem que sentir a dor dos outros para a gente poder ver como é que é. Então tá. Luizinho, obrigado pela presença. Obrigado. Sem palavras. Espero que seja a primeira de muitas. E que mais uma vez esteve conosco aí. E lembre-se, o mais importante, independente de qualquer coisa, é o bem-estar de todos no meio do futebol ou fora dele, certo? Posso só complementar Por uma favor. coisa do para esquecer? Tá. Para esquecer essa posição, acho que do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, que foram contra a paralisação por um maior tempo mesmo, em solidariedade às vítimas e ao Grêmio e Inter, que tiveram que parar 15, 20 dias de treinar e efetivamente vão perder esse time de treino. E acho que para valorizar, que eu acho que a gente carece muito de ídolos hoje, aquela fotografia do Kahneman com o uniforme todo branco sujo, Que baita foto, aliás. que resgata até talvez a questão do Falcão nos anos 70,
O Lugano, recentemente, no São Paulo. O De Leon sangrando. O De Leon sangrando no primeiro título da Libertadores, no Mundial do Grêmio. Eu acho que isso a gente sente falta no futebol, de você vestir a camisa do clube. Assim como o Caleri, por exemplo, veste, assim, terminando o primeiro jogo contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, caiu extenuado em campo, porque deu tudo o que podia. E isso talvez seja uma mentalidade que o brasileiro tem que melhorar. A seleção, inclusive, né? A seleção, inclusive, e vou mais além. A questão até do Vinícius Júnior sobre o racismo, de ter mais empatia dos outros atletas, de talvez se recusar a entrar em campo, abandonar a partida. E vou mais além. A politização do jogador do futebol brasileiro, independente de direita e esquerda, a questão do que ocorre na Palestina, com o massacre, com a máquina de guerra de Israel já matando mais de 50 mil civis palestinos. Isso eu acho que a gente precisa de um posicionamento global dos jogadores. Como diria até o Milton Neves, futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. A gente está com 2 conflitos militares, o que aconteceu hoje, Rússia e Ucrânia, a questão da Palestina, que é mais um genocídio, porque é um exército massacrando um povo civil, e eu acho que a gente sente falta isso de empatia dos atletas brasileiros e sair um pouco desse mundo de balada, de mulher e carros importados. Isso... Já tivemos mais ídolos no futebol antigamente. Sentimos falta. E é um baita assunto para o próximo programa, esse tema extracampo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de todos aí. Até a próxima. Tchau.